Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 14 de outubro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Hoje um dia de uma abertura mais tranquila, né? Depois da abertura já em gap de baixa por conta do feriado de segunda-feira, das nossas ADRs terem caído bastante. A gente teve um desenrolado dia também negativo, né? Então a gente já sabia que ia abrir caindo 2% e caímos mais 2% ontem e fechamos aí o dia com 4% de queda. Hoje é um dia mais tranquilo em boa parte do mundo, né? A gente tem aí algo que foi ruim, foi a desaceleração da inflação na China, né? Isso acaba preocupando ainda mais os mercados mundo afora. No primeiro momento a reação foi extremamente negativa, mas depois as coisas se equilibraram. Você tem nesse momento o juro futuro americano beirando zero, ou estava beirando zero até 5 minutos atrás. A gente tem uma abertura. Aliás, a gente tem petróleo perto do zero, minério subindo um pouquinho, mas também não muito longe do zero, as mineradoras subindo um pouquinho no mundo inteiro e uma abertura bem perto do zero aqui também no nosso mercado, um pouquinho negativa tanto para o índice quanto para o dólar, ou seja, um dia que começa pelo menos muito mais calmo depois daquela queda forte de ontem, né? O mercado que vinha subindo a 9 pregões seguidos, acabou devolvendo aí a alta de pelo menos os últimos 4 pregões anteriores a essa queda, né? A gente teve uma queda bem forte, o preço voltando a uma região que era resistência e que precisa funcionar como suporte, né? Se não funcionar, o mercado provavelmente vai cair, né? E mais uma vez eu insisto em dizer para vocês que não é, primeiro que ninguém sabe de fato para onde o mercado vai, né? O mercado vai para onde ele quiser. Então, aqui a nossa participação, e acredito também o que vocês querem, é saber o que fazer se o mercado subir e o que fazer se o mercado cair, tá ok? Então eu vou dar minha opinião sobre o nosso mercado, não fazendo panorama sobre o que vai acontecer, né? Porque isso eu deixo para o mercado resolver, né? Infelizmente ninguém tem esse poder. Mas o que fazer se o mercado subir ou o que fazer se o mercado cair, eu acho que acaba sendo mais importante, né? Que é algo que isso sim a gente consegue controlar, as nossas ações, né? Eu não gostaria que o mercado caísse. E já quero explicar para vocês olhando no gráfico aqui. Olha só. Todo mundo sabe aí que eu tenho, de algum tempo para cá, né, sempre saio das minhas operações de swing trade na sexta-feira simplesmente porque está dando mais dinheiro, justamente porque o mercado não consegue muito tempo de uma tendência só olhando para o mesmo lado, né? A gente consegue enxergar isso no gráfico, né? Então a gente teve aí 2 semanas interessantes. Na primeira semana um tipo de ação subiu, na segunda semana outro tipo de ação subiu e a gente já devolveu tudo na segunda. Para baixo, olha só como as coisas ficam um pouco mais complicadas. Deixa eu ver se eu tenho meu programinha aqui. Agora nem lembro o nome. Point Fix, está aqui. Infelizmente não tem. Então vamos lá. Vamos aqui. Então já tem aqui, tá ótimo. Para baixo, né? Tudo é muito complicado. Eu vou explicar por quê, né? Eu enxergo uma porção de suportes em algumas regiões, por exemplo. Essa região que foi rompida aqui, ela acaba sendo uma região de suporte, né? Uma resistência quando é rompida, quando o preço volta, acaba sendo região de suporte. Depois, toda essa região que está marcada aqui acaba sendo uma região de suporte. Então o preço bate, volta, bate, volta, bate, volta. Então eu acho que para baixo a nossa vida é muito difícil, ok? Para baixo é tudo muito complicado, tá? Agora, quando você olha para cima, você tem aqui alvos grandes, tá certo? E poucas resistências. Talvez a gente vai ter resistência nessa região aqui, mas já dando um alvo muito maior do que a gente tem para baixo. E uma outra resistência aqui em cima, tá ok? Então, eu não faço ideia se o mercado vai cair ou se vai subir, mas o que eu posso fazer é torcer para que ele suba e não caia, porque para baixo eu vejo tudo muito complicado, tá? Além disso, uma outra coisa, e é importante falar sobre isso nesse momento, né, porque muita gente trabalha com a empolgação, né? Então aqui, durante esse movimento, tá todo mundo só pensa em compra, 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 e quando vem um dia de queda, né, mais forte, os comentários, principalmente, que a gente escuta, né, é de que agora vai cair, vai para 30 mil pontos e não sei o que e tudo mais, né? E a gente precisa ter um pouco de pé no chão para
parar de querer encontrar para onde o mercado vai e ficar muito mais concentrado no que fazer se o mercado cair ou o que fazer se o mercado subir. Então, para baixo, a gente vai ter que procurar ações que estão em tendência de baixa, né, que tem esse sintoma e que estão lá perto de romper fundo, ou estão fazendo pivô de baixa, enfim, tá certo? Ontem foi o dia de iniciar operações nesses ativos, né? Muita coisa estava na região de média móvel, que é um ponto de resistência, que a gente sabe que é um ponto de região de resistência, e a partir daí começaram a cair com força. O grande problema, né, da queda de ontem, que foi uma queda com gap, né? Quando você tem o gap, você sempre tem um risco um pouco maior. Primeiro que é muito comum o mercado no intraday voltar para fechar esse gap, ou pelo menos voltar nas médias. Isso não aconteceu, o mercado amanheceu em baixa, consolidou no fundo e caiu, né? Então, a queda de ontem trouxe possibilidades para quem acredita que o mercado vai cair, que a oportunidade está na venda, em vários ativos, mas foram oportunidades difíceis de pegar. Se vocês quiserem até veja aí, pode escrever no chat aí uma ou outra ação que deu essa possibilidade, venda em alguma coisa. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui de Vale, tá? Imagina o seguinte, Vale fechou lá perto dos 16,40, né? 16,20 alguma coisa, né? Ela já abriu a 15,69, quer dizer, um gap aí de quase 5%. É muito difícil você iniciar uma operação já tendo de um dia para o outro um gap desse tamanho entre fechamento e abertura, né? Para onde fica o gerenciamento de risco, né? Fica tudo muito complicado. E ela caiu ainda mais. Então, se você esperou, poxa, eu vou esperar voltar aqui nesse ponto para ter um risco menor, para pensar numa venda, para ela cair aqui, tá? Então, acaba que se esperou chegar ao final do dia, o risco é maior ainda, né? De um dia para o outro, a Vale caiu 8,29%. Já é difícil de gerenciar risco. Deixa eu dar outro exemplo aqui, por exemplo, BBAS3, tá? BBAS até fechou lá em cima, né? Perto dos 18,50, já abriu aqui a R$18 e já caiu durante todo o dia. Para quem pegou, tá? Para quem pegou este ponto, este rompimento para fazer a venda, perfeito, né? Para quem esperou até o final do dia para ver se não ia voltar, para ter um risco menor, já perdeu a possibilidade. E perdeu por quê? Bom, simples, né? Olha só, com essa queda de ontem, se a gente vender aqui, certo? O nosso alvo está aqui embaixo, tá? Olha só. E o nosso risco está aqui em cima, né? Ou seja, você nesse momento já não consegue um bom gerenciamento de risco, quer dizer, o teu alvo para essa operação é muito parecido com o teu risco, né? Então, mais uma vez, né? Eu tenho a impressão sempre que as quedas são difíceis de serem surfadas e essa queda começa dessa forma. Vamos ver se por acaso o mercado vem aqui, faz pivô no gráfico de 60 e aí desce de verdade para a gente tentar uma venda mais consistente. Mas por enquanto ficou tudo muito difícil. Por outro lado, né, a gente tem uma série de ativos que subiram e fizeram, assim como o BBAS, algo que não existe no padrão da tendência de baixa, que o que é topo mais alto e que, portanto, já tem uma prerrogativa de alta, tá certo? Que se por acaso o mercado parar por aqui e voltar a subir, a gente tem uma possibilidade de compra, né? Na consolidação, ou quando o mercado não tem uma tendência forte para um dos lados, né, a gente acaba enxergando essas duas possibilidades. Eu sou muito mais esperar isso aqui. Vai acontecer, André? Não faço a mínima ideia. E vou te contar uma coisa, é segredo, tá? Ninguém sabe. Quem fala que sabe, que faz ideia do que vai acontecer, tá chutando. De vez em quando acerta, de vez em quando erra. Quando acerta, não dá os pontos direito de comprar ou vender. E na maioria das vezes erra, né? Mas esse é o movimento que eu gostaria que BBAS e que o mercado fizesse. Ou seja, voltou um pouco, aqui ou até mais embaixo, né? Encontra suporte. E aí sim, arma uma bela onda 3 aí para cima. Eu acho que o ganho nas próximas semanas vai vir, vai ser realmente muito bom, né? Se a gente tiver essa condição. Qualquer outra condição vai ser muito bom observar, muito mais do que operar. Eu acho que a gente vai ter aí pouco ganho aí para se vier uma tendência de queda muito grande, tá? Para essa semana eu separei alguns ativos aí para se o mercado caísse a gente ter o que fazer, tá? Eu vou mostrar esses ativos para você novamente, eu acho que a gente já falou ontem, e depois eu vou também mostrar alguns ativos que estão interessantes para compra, caso o mercado volte a subir, tá?
Ó, o primeiro ativo interessante, Allianz, eu expliquei muito bem que é uma operação, inclusive, que eu estava botando stop abaixo de onde estava o preço, mas eu gosto muito desse ativo se perder esses 10,10. Aqui, ó, você percebe o que eu estou falando, olha, o topo que ela está deixando aqui é mais baixo que o topo anterior, ou seja, ela continua com configuração de baixa, fez um novo fundo recentemente, se cair e furar o fundo a gente tem condição de venda, perfeito? Outra aqui, que está até ganhando força e pode dar uma belíssima operação de compra nos 60 minutos, mas eu particularmente não opero o gráfico de 60 minutos, então não vou falar do ativo. Para compra, tá? Eu vou falar para venda caso ele perca força e perca aqui a região de 6,90. Também é um ativo que fez novo fundo aqui atrás, tem topo mais baixo que o topo anterior, então a gente vai seguindo a nossa estratégia de vender o que está caindo, né? Não vender o que está subindo ou que já tem algum indício de alta, tá? Então se ela perder força e romper 6,90, alvo aqui em 5,61, stop em 7,33. Ontem alguém comentou que o Danilo deu compra nela e eu até entendo, né? O Danilo opera gráfico de 60 minutos e nos 60 minutos ela pode fazer uma onda bonita para cima, né? E se isso acontecer, ótimo, né? Não tem problema nenhum operar, tá? Então, para quem opera gráfico de 60 minutos, esse ponto onde está o meu stop, ou seja, de uma venda, se ela perder o fundo, se ela superar isso aqui, ela pode fazer uma onda 3 para cima e a gente vai pensar em venda de CEMIG mais para frente, tá? No gráfico diário, para mim é venda abaixo de 6,90. ELPL4 ontem já bateu nesse ponto, acabou voltando um pouco no final do dia, mas abaixo de 10,25 eu acho ela muito interessante para venda, alvo aqui em R$ 8,00 e stop acima de 11. Outra que também é interessante é múltiplos, né? Olha só, tem um topo aqui em cima e agora tem um topo aqui embaixo, ou seja, continua fazendo topos e fundos descendentes. É por isso que eu quero vender, tá ok? Seguir a tendência, né? É o que o trader deve fazer. Então, abaixo de 32,70 a gente vende, stop acima de 34,22 e alvo aqui em 28,25. E por fim, VEG, eu quero muito vender esse ativo, vamos ver se ele cai, né? Se ele perder aí 15,42, eu vejo uma boa chance de onda 3 com ele, stop acima de 16,50 e alvo aqui em 12,18. Pois bem, se tudo der errado, ou seja, se o que a gente imagina para o mercado não acontecer e o mercado descer com força, essas são as operações que eu enxergo mais interessantes para venda, tá ok? Agora eu queria falar com vocês também sobre algumas operações que a gente enxerga na compra, tá ok? Vamos lá. A primeira que já ficou desconfigurada foi a Ambev, né? A Ambev acima de 20,10 ficaria muito bonita. Ontem ela comprou uma outra empresa e gastou aí 107 bilhões de dólares, se não me engano, ou 104 ou 107, enfim, é a mesma coisa, né? E agora tem muita dúvida em relação a esse negócio, se vai ser realmente bom para a companhia no médio e longo prazo, enfim, o mercado sentiu bastante ontem. Então essa aqui, infelizmente, não dá mais para operar na compra, tá ok? Cielo também sentiu ontem, assim como todo o setor financeiro, não sei se vocês viram, mas a Credit Suisse rebaixou os bancos e passou um cenário bem negativo para o setor financeiro para os próximos anos, né? E isso ajudou muito na queda de ontem. E Cielo, por mais que não seja banco, é do setor financeiro, acabou sentindo bastante. Mas este costuma ser um movimento muito mais de curto prazo do que de médio prazo, longo prazo, tá? Então, se ainda houver uma recuperação e se Cielo romper esse ponto aqui para cima, que é exatamente essa região de 40,00, a gente ainda tem condição de compra na semana. Outra que a gente deu compra, que está exatamente no ponto, foi CSMG3, acho muito bonita, tem condição de reversão de tendência e aquela história, né? Por que a gente está querendo comprar? Porque já está fazendo topos e fundos ascendentes. Mesma coisa que vai acontecer com o TCSA se ela romper 3,20, é a outra que eu gosto muito de compra. Mesma coisa com Eco Rodovias acima de R$ 7,00, ontem ela já esteve acima disso, eu já recomendei compra, infelizmente ela voltou um pouco, vamos ver se ela se recupera. Outra que também deu compra e voltou, mas essa voltou bastante, né? E provavelmente se tiver mais um dia de queda a gente vai ser estopado, é QGEP. Era no rompimento de 7,15 com stop abaixo de 6,66 e alvo aqui em 8,60. Se ela por acaso se recuperar, aliás é o que eu espero, né? Acho que tem uma boa chance aí novamente nesse rompimento, tá ok? Depois SLED 4, ela subiu bastante, acabou voltando, mas continua interessante na minha visão, acima de 3,11, stop abaixo de 2,88 e alvo em 3,79. Outra muito bonita que também se romper essa região aqui de 42,50 vai dar uma compra, é
Transpaulista, TRPL4, no rompimento de 42,53, stop abaixo de 40,29 e alvo aqui em 49,25. BVMF no rompimento de 12, stop abaixo de 11,15 e alvo em 14,55. E o GPA no rompimento aqui de R$ 70,04, com alvo aqui em 84,56, stop abaixo de 65,20. Tem mais ações que tem bom gerenciamento de risco para compra, né? Eu no domingo, até mesmo antes dessa queda, né, esses pontos eu sempre vejo no final de semana, tinha poucos ativos que estavam interessantes para venda. Continuo achando que você pode ter hoje, depois da queda de ontem, até mais ativos que tem mais cara de tendência de baixa, né? Mas eles não têm um bom gerenciamento de risco, né? De domingo para terça, né, muita coisa mudou e esses ativos andaram bastante. Então qualquer venda que você vai fazer é com stop de 10, 12, 15%, né? Então são stops muito grandes, stops que eu prefiro, ou operações que eu prefiro não fazer, né? Como eu sempre falo, às vezes você até acaba perdendo a oportunidade, mas nunca sai fora da sua estratégia, né? É isso que faz a gente ter uma mente equilibrada, né? Uma psicologia em dia, tá certo? É exatamente você seguir o que manda a sua estratégia, né? Isso que faz um bem danado no longo prazo, perfeito? Bom, vamos lá a responder as perguntas de vocês para justamente a gente fazer a participação aqui muito maior, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui como está o minério de ferro, Mangueira falando, tá subindo 0, porcariazinha qualquer, tá? Então tá praticamente no 0 a 0. O Celo falando em Ambev. Bom, Ambev, eu acho que neste momento, até muito mais do que o gráfico, né, vale a pena considerar a compra que ela fez ontem, a gente já comentou, é uma compra grande, ela vai, enfim, ficar endividada, né? Provavelmente os dividendos, os próximos dividendos dos próximos anos ficarão um pouco comprometidos. E resta saber, né, se no médio prazo ela vai transformar essa aquisição em mais lucro e qual vai ser o tamanho desse lucro, tá? De certa forma virou uma gigante, já era uma gigante no setor, né, mas agora ela domina 1/3 de tudo que é produzido e consumido de cerveja no mundo, né? Então a gente só precisa entender no médio prazo como que vai ser exatamente essa fusão, né? Se é uma fusão que vai dar certo, tá? Eu acho, Celo, que no curto prazo ela vai sofrer um pouco. Eu continuo com a mesma opinião, né? Eu não ligo muito para quem fez o mar, né? Eu sempre brinco que o nosso negócio aqui é tentar comer o peixe frito, né? Então, no ponto que ela tá, ela não me interessa, eu não quero nem saber dela, né? Acima de 20,10 pode me chamar, que aí eu acho que tem trade com ela, tá ok? O Storelli falando de BBDC4. Vamos lá, BBDC4 tá como tá a maioria dos ativos do Ibovespa, né? O que aconteceu com ele? Vamos lá. Ele subiu com bastante força, né? Esse aqui não teve como pegar porque não teve um bom gerenciamento de risco, até porque ela estava em tendência de baixa, não tinha nenhum sinal que ia cair, tá ok? Então ela subiu com bastante força, bateu aonde? Na média móvel de 72, é o que eu falei. Muita gente aqui poderia já falar o seguinte, olha, se romper essa mínima, a gente pode vender, né, com stop aqui. Só que já abriu com gap, o risco já ficou maior, caiu bem rapidamente, 11 horas já estava aqui na metade e tal. Não deu para pegar a operação na venda e aí, para vender, o que acontece? Você tem o mesmo o suporte aqui nesse ponto, né, e resistência aqui nesse ponto. Então você vai colocar o stop aqui em cima, vende aqui com algo do tamanho do stop, não faz mais sentido. Então eu não vejo neste momento, até vejo essa aqui, né, BBDC4, tendência de baixa, tá ok? Ela tem topos e fundos descendentes, diferente de TUB, por exemplo, que já não tem mais topos e fundos descendentes, pelo contrário, tem topos e fundos ascendentes. Mas eu já não vejo aqui alvos muito para baixo desse fundo, então eu não consigo mais pensar numa operação com ela. Essa aqui eu acho muito mais interessante ficar de fora. A Cissa perguntando se a gente vendeu o ELPL4. Vendemos sim, tá? Ela rompeu o fundo, acabou voltando um pouco no final, mas a gente já vendeu ela, tá? A CSMG3 a gente já mostrou, por favor, Fibre e CSNA3. Bom, Fibre está no gráfico diário, bateu na média móvel de 72, ganhou força, né? Ontem a gente comentou sobre isso. Quem gosta de comprar no primeiro candle com máximo e mínima maior, já comprou a partir da abertura, tá?
O alvo é o topo anterior, deixa eu apagar essa linha aqui que está atrapalhando. O alvo aqui é o topo interior, tá? E quem gosta de operações um pouco mais rebuscadas e que depende de ter um pouco mais de paciência, que é o meu caso, né? Torce aqui por um pivôzinho no gráfico de 60 para pensar numa compra, né? Igual aconteceu com semana passada com Sula 11, tá ok? Então Sula 11 fez aqui um novo fundo, né? Para quem pega primeiro candle com máxima maior, comprou aqui, tomou stop, comprou aqui, tomou stop. Eu que gosto de esperar um pouco, esperei um pivôzinho dela, quando ela rompeu esse topo, a gente comprou, saiu na sexta-feira, tá tudo certo, deixa ela corrigir, tá? Então Fibre, eu espero a mesma coisa, tá? Que ela me espere um pouquinho aqui, quem sabe passe um dia de correção e a hora que voltar a subir a gente pensa em compra nela, tá ok? A CSNA, a gente passou a semana inteira CSNA 3. Semana passada eu comprei a Gerdau, né? Eu achava que CSNA tinha alvo lá em cima, né? Mas eu não via uma boa operação na CSNA, eu não via como gerenciar o risco, né? Foi a que mais subiu semana passada, né? Semana passada, aliás, nessa perna, ela subiu 47%. Aí todo mundo falava o seguinte, pô, que bom seria se ela corrigisse um pouco para deixar um stop mais barato, né? Aí ontem ela corrigiu e tem muita gente achando agora que o mercado vai a 30 mil pontos, né? Ou que por conta de um dia de queda da CSNA, depois dela subir tudo isso, já virou tudo, tá? E aí o que você faz? Você vai vender com risco de 20%? Não dá, né? Você vai comprar com ela caindo? Não dá. Então ela tem que esperar a gente aqui, fazer um movimento que a gente entenda, um movimento no gráfico de 60 minutos, né? Quem sabe isso aqui, ó. Vamos desenhar para a gente deixar marcado aqui o que a gente gostaria que acontecesse com ela. Ó, ela veio aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Então, um dia, 2 dias de bater cabeça, né? Só para largar aqui pivô, tá certo? E aí a hora que voltar a subir, a gente pega o rompimento da cabeça do pivô com stop, ou aqui no ponto que vai ficar, ou até mesmo nessa mínima, tá certo? Não significa que ela precisa parar de cair aí, né? Quando a gente vai aí estudar sobre o mercado, a gente percebe que a retração de Fibonacci te dá aí, às vezes, uma correção até 50%, 61%, que daria uma correção até 4,40%, né? Uma correção possível, tá? Até aqui tá tudo certo. Então, corrigindo até aqui, eu acho que tem boa perspectiva da gente, se tiver condição, se ela deixar aí um bom sinal, da gente pensar em compra mais para frente, tá? Venda eu não vejo para ela, não tem bom gerenciamento de risco e também fez um topo mais alto que o anterior, deixou um fundo mais alto que o anterior. Como a gente não opera contra a tendência, não tem como pensar em venda, tá ok? KLBN11, vamos lá falar de KLBN11. Tá bem bonita, é um ativo também que se beneficia um pouco menos do que os outros, mas também se beneficia com a alta do dólar. A matéria-prima que vende tem altas consecutivas aí durante os últimos 3 anos, então tá tudo muito bem. Acima de 23,68 eu acho que é muito bonita para compra. Se está comprado, você pode ou ter um stop aqui abaixo de 21,91, até mesmo abaixo de 20,57 aqui, perfeito? Vamos lá, o JPL está pedindo JBSS3, JBSS3. Bom, essa aqui é o que eu comentei com vocês ontem, ela caiu abaixo da média móvel de 72, eu não acho que tem condição de compra. Tudo que a gente precisava nesse ativo era uma vinda aqui nessa região para montar pivô para a gente pensar numa venda, tá ok? Pode até subir, né? O mercado pode fazer o que ele quiser, mas eu já não acho que estrategicamente vale a pena ficar focado em compra no ativo, tá? Então cruzou a média para baixo, né? Você tem aí uma chance danada de no próximo teste de topo falhar e voltar a cair aqui, tá ok? Então acredito, tá, que os próximos passos com o JBSS seriam de venda e não de compra mais, tá? André, poderia analisar ITSA4? Com a queda de ontem tocando a média móvel de 72, pode ser um bom ponto de entrada para swing trade? Carrasco, eu não consigo comprar com preço caindo, tá certo? Não sei se é uma falha minha ou é algo que me faz vencer no mercado, tá, isso, né? Quando comecei a operar, eu operava com um cara que falava assim, o preço estava aqui e eu botava minha ordem para comprar aqui. Aí ele fala, cara, olha que incoerência. Você quer que suba, não quer? Eu falei, quero. Mas para você comprar, o negócio tem que cair. Isso não faz sentido, né? Então, não é porque o preço embicou e bateu numa linha, né, que eu vou pensar em compra. Eu vou pensar em compra quando o preço em cima dessa linha voltar a subir. Então, o ITSA parece ser um bom lugar para ela corrigir. Se ela parar de cair por aí,
ótimo. Acho que a gente vai ter nos próximos dias uma boa possibilidade. Mas essa possibilidade, na minha opinião, ainda não existe. Eu acho que comprar com um ativo caindo é sempre muito arriscado, tá? Da mesma forma que vender enquanto o ativo está subindo é sempre muito arriscado. Então, nessa região, se a gente tiver um pivôzinho no tempo gráfico menor, ou se tiver o rompimento do topo de sexta-feira, eu acho que vai ser uma boa compra em TSA, tá? Eu estou de olho. A gente conseguiu surfar muito bem a queda dos bancos, né? Eu não sei se vocês lembram, para quem me acompanhava há 3 meses atrás, né? A gente falou muito nessa queda e conseguiu surfar uma boa venda em Tube, por incrível que pareça, né? E uma boa venda em BBAS. Mas nessa altinha que teve aí nos últimos dias, eu não consegui surfar nenhuma dos bancos, nem YouTube, nem BBAS, nem BBDC, simplesmente porque BBAS e BBDC estão em tendência de baixa, eu não opero contra a tendência. E YouTube, não consegui gerenciar risco, tá? Então, se voltar a subir a partir desse ponto e romper o topo, pode ter certeza que eu vou estar de olho e vou querer muito falar dessa operação. Bom dia, André. Você acha que esse rebaixamento dos bancos pelo Credit Suisse pode, de fato, impactar os bancos? Olha, no curto prazo sempre impacta, né? E esse Credit Suisse é seguido por muitos investidores e acaba criando, no curto prazo, um fluxo negativo, tá? Agora, o que pode trazer um mau momento para os bancos são os próximos balanços, né? Tá todo mundo falando num aumento grande da inadimplência, né? Então, nesse próximo balanço que vai sair daqui a alguns dias, a gente começa a ver realmente se essa inadimplência aumentou como se esperava ou não, tá? Eu acho que isso principalmente vai definir aí os próximos meses dos bancos, tá? Agora, o nosso swing trade são sempre operações muito curtas, de no máximo 5 dias, né? Então, se a gente comprar, a gente quer que suba durante 3, 4 pregões e tá tudo certo, né? Da mesma forma que se a gente vender, a gente só quer que caia durante 3, 4 pregões e tá tudo certo, né? Então, no curtíssimo prazo, eu acho que a gente vai ter boas possibilidades, acho que boas mesmo só se subir, né? Para baixo é tudo muito nebuloso, muito complicado para YouTube, ou ITSA no caso, tá? Bom dia, em sua opinião, até quarta o índice pode testar 46 mil pontos? Podemos ter um semifinal fechado? Cara, esse tipo, assim, são duas coisas que eu vou falar para vocês que eu jamais faço ligação, tá certo? Eu posso dar minha opinião, ó. Prefiro que o mercado suba, eu gosto de dinheiro, eu estou aqui não é para ficar dizendo para onde o mercado vai, eu quero ganhar dinheiro, né? Eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro se o mercado subir. Agora, quando eu ligo isso com o tempo, né, eu passo a ser chutador, tá? Então, ninguém pode falar que daqui a 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, um ano, tal coisa vai estar em tal lugar com índice de acerto que vale a pena, tá? Então, quando você coloca na mesma frase aonde o mercado vai e o tempo que ele vai gastar para chegar lá, não dá para saber, tá? Eu torço para que ele não chegue em 46 mil pontos, eu torço para que ele suba a partir daí. Eu acho que eu ganharia mais dinheiro se isso acontecesse dessa forma, ok? Mas deixa para o mercado resolver aí em quanto tempo vai e aonde vai aí, e se vai nesses 46 mil pontos, tá ok? Perspectivas de Vale depois da queda de ontem, tá? Olha, para mim, em relação à Vale não mudou muita coisa, tá? A Vale deixou aqui um fundo mais alto que o anterior e perdeu força aqui nessa região, que é exatamente o topo anterior. Então, mas o último sinal que eu tenho é a Vale deixou um fundo mais alto que o anterior, tá ok? Fundo mais alto que o anterior é prerrogativa de mercado de alta, tá? Então eu não consigo vender Vale, né? Então, se alguém acha que Vale vai cair, desejo boa sorte. E se ela cair, parabéns pela visão, tá? Mas eu não me interesso na Vale se ela cair. Eu me interesso na Vale se ela subir. De duas formas, eu posso aqui pegar um pivô no gráfico de 60 para pensar numa compra, ou eu posso esperar o rompimento desses 16,40, tá? Então eu preciso ver o que vai acontecer primeiro para ver exatamente o que vai acontecer. Vamos lá, André, o que você acha das declarações de ontem sobre o mercado? Na verdade não foi de ontem, né? Ele falou aquilo na quinta-feira. Eu respeito a opinião, mas a minha preocupação é outra, como eu falei aqui, né? Eu tenho que, toda semana vocês estão lá na minha sala e querem fazer as operações, né? Eu acabo me concentrando em achar esses pontos de compra e de venda nos ativos para vocês, acho
que para o meu público é mais interessante, tá ok? Vamos lá, na sua análise de CSMG, o valor da compra em 13,05, ontem ela fechou a 13,12, compro ou espero mais um pouco? Tigre, no swing trade é sempre interessante você deixar um spread máximo de 0,5% nas operações, tá ok? Os meus alvos geralmente são de 18%, 15%, né? E até 0,5% de spread você acaba pagando sem atrapalhar muito aí no resultado final, tá? Ela fechou a 13,12, até 13,11, 13,12 dá para pagar no ativo. Mais que isso não, porque aí acaba complicando na questão de gerenciamento de risco, tá? André, você... Ô Francisco, valeu. Na verdade a gente tem que ser calmo mesmo, né? Senão a gente acaba fazendo besteira, né? Ao longo do tempo, né, isso vocês vão perceber que muita gente tem essa vontade de saber para onde vai, né, de que isso tudo acaba ficando num plano secundário, né? Você percebe a sua evolução como trader quando as questões de gerenciamento de risco, de saber como é que você está naquele dia, passam a ser mais importantes do que a análise técnica, do que saber para onde vai, né? E se manter calmo é uma coisa que tem que acontecer. Por isso que eu estudo no domingo, principalmente, né? Você acaba estudando todo dia, estou aqui estudando com vocês, mas principalmente minhas decisões eu acabo tomando no domingo. Porque é o dia que eu estou mais calmo, estou em casa com a minha família, sossegado, passei sábado, provavelmente como já virei meio que paulista, jantei fora no sábado, né? Que é isso que o paulista faz para se divertir, principalmente em família. Então domingo é o dia que você está mais calmo, é o melhor dia para tomar decisões, né? E isso acaba fazendo parte da evolução do trader, né? A análise técnica, quer dizer, para onde vai, como vai, que dia vai, acaba ficando em segundo plano, né? Para o cara que opera, acaba entendendo, já opera com sucesso há algum tempo, entende bem o que eu estou falando. Acho que a gente precisa botar na frente aí uma série de coisas antes de pensar em operar, né? E se manter calmo é uma delas, né? VEG A12 eu compro tudo. Vamos lá, VEG A12. Se VEG for a 12, provavelmente aqui a gente também vai comprar tudo, né? Que é o alvo da operação de venda, né? Olha só, quando você pega aqui, né, faz isso aqui, né, é por aqui que ela viria se ela fosse fazer essa onda 3 aí que ela está prometendo, tá ok? Já começou a enrolar demais, né? Quando você tem um longo processo de lateralização, subir ou cair já depende muito mais de detalhe do que de técnica, né? Mas de qualquer forma, a 12,87 provavelmente a gente vai estar comprando também. Só que comprando o que vendeu ali em cima, né? Tomara que seja isso, tá? Pode analisar EZTC. EZTC, Cielo a gente já viu, mas EZTC a gente não viu, tá? É mais um caso aí que a gente precisa ficar de olho, né? Enquanto tá caindo, né? Eu sempre falo para vocês, né? Que o meu negócio é, além de manter calmo, enfim, que a gente falou, é seguir tendência, tá ok? Então, Cielo, o EZTEC fez um novo fundo aqui, que eu estava vendido, inclusive. Ela subiu aqui nesse dia e me estopou. E não parou de subir mais, tá certo? Então, quando eu olho para o gráfico de EZTEC, o que eu tenho, né? Qual a informação que eu tenho? Eu tenho a informação de que, neste momento, a gente tem um topo aqui, tá? Mais alto que o anterior, tá ok? Então, eu já não penso mais em venda em EZTC. Para mim é o seguinte, qualquer correção que ela fizer e voltar a subir, deixando também um fundo mais alto que o anterior, eu começo a pensar em compra nela e não mais em venda, tá? Eu acho mais interessante a gente esperar uma compra do que uma venda nela, tá? Se ela cair feio e furar o fundo, a gente perde a oportunidade, mas não sai da estratégia, né? Não dá para operar contra a tendência. E a tendência, depois desse novo topo de EZTEC, infelizmente ou felizmente, né? Não é mais de baixa, tá ok? André, você não startou nenhuma compra ontem das recomendações do Estudo Domingo? Pelo contrário, Rogério, a gente startou 5. Aliás, infelizmente, né? Podia não ter startado as de compra, deixado para hoje, né? Ou para amanhã, sei lá que dia que vai subir. Mas só as de compra startou 2. 2 startou 4, né? Dessas 4, 2 até fecharam bem, mas 2 fecharam mal.
Deixa eu falar, dá uma olhada aqui, entra no site da XP, xpi.com.br, tá? Aí você vem aqui em educação, vou mostrar para vocês aqui. Ixi, vamos lá. Pronto, agora vai. xpi.com.br, educação e depois em Arena do Investidor, tá? Aqui a gente tem algumas salas, inclusive eu fico lá durante todo o pregão, tá? Aliás, até as 4 da tarde, quando eu paro para vir fazer aqui o programa de fechamento. Se você clicar e acesse a sala dos analistas e traders, coloca o seu nome, não precisa ser cliente, você pode entrar mesmo não sendo cliente, tá? Você vai baixar uma plataforma em Java que é bem simples, né? E que se chama Blackboard, tá? Lá a gente tem algumas salas, na verdade são 6 salas que ficam online durante todo o pregão, né? 4 dessas salas a gente tem professores, 2 de tape reading, onde os caras estão fazendo operações durante todo o pregão, uma sala mais focada no day trade e uma sala que é a que eu fico, que é de formação de investidores. Nessa sala a gente fala de todos os investimentos, mesmo de renda fixa, LCI, LCA, CDB, enfim, tira dúvida de quem está iniciando e falamos também do mercado de ações. A maioria das operações que eu faço é de swing trade, né? Uma ou outra de day trade, por exemplo, ontem deu um belo day trade no índice, lá com um alvo lá de quase 700 pontos que a gente conseguiu pegar porque o mercado deixou, né? O mercado depois de muito tempo que ele ficou de lado, ontem ele acabou andando bem e deixou a gente fazer uma belíssima operação. Outra de venda em BBDC4, que também caiu uns 50 centavos no nosso ponto, né? Agora tem 2 salas lá, onde eu acho muito importante e defendo muito, né? Que as operações que você indica precisam ficar muito claras e as pessoas precisam entender o que você está dizendo, tá certo? Então a gente criou 2 salas onde as nossas operações que foram startadas e as que nós estamos esperando ser startadas ficam lá, com pontos de entrada, de stop e de alvo, tá? Isso serve para que você, mesmo não sendo cliente da XP, entre lá e veja o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo e principalmente se está dando certo, né? Não hoje, né? Mas ao longo do tempo se dá certo ou não, né? Isso é muito importante. Aliás, cobre isso do seu analista, tá? Ele precisa, eu acho que a gente precisa ter isso organizado. Como é que você vai saber se o cara acerta ou erra mais ao longo do tempo, né? Então, nessa plataforma, dá uma olhada aqui. Quando você entra, é isso aqui, tá? Se você quiser, por exemplo, ver uma aula de day trade, você pode ver a sala pregão ao vivo, onde está o Danilo Zanini, ó, ele está lá observando o que? O boi, agora, BGI FUT, tá? Ele provavelmente deve estar falando de uma operação com boi. Exatamente, está aqui o gráfico dele do boi, ele vendo book de ofertas, enfim, né, como é que está o boi. Nesse momento aqui, está até subindo um pouquinho o boi, né? Mas você tem também salas de tape reading, uma com foco em dólar e outra com foco em índice. Aliás, tem o controle de operações. Essa sala 6 agora não está no ar porque eu estou aqui com vocês, mas a hora que eu tiver vão estar lá todas as minhas operações que estão em aberto, todas as operações que eu vou abrir durante a semana se o mercado chegar no ponto, e lá com ponto de entrada, stop loss, stop gain, a rentabilidade, tudo em tempo real. E fica tudo aberto lá. E como está aberto para todo mundo, eu chamo todo mundo para participar, tá? Acabando aqui, daqui a alguns minutos a gente vai acabar aqui. Eu vou para lá, né? 10 horas eu já estou lá. A gente vai falar com muita calma, com muita tranquilidade das operações, mostrar os pontos de entrada, passar as recomendações, vocês recebem pop-ups com as recomendações. E tem lá tudo que a gente está fazendo em aberto para vocês a qualquer momento também visualizar, entender o que a gente está fazendo e qual é o nosso pensamento no mercado de ações, perfeito? Vamos lá, deixa eu ver mais alguns ativos aqui. André, você poderia falar um pouco de dólar? Claro, vamos lá. Olha só, o dólar foi, a gente mostrou isso para vocês aqui semana passada inteira, né? O dólar fez um movimento muito interessante no gráfico de 60 minutos, tá? Deixa eu tirar isso aqui, depois é o que eu quero que ele faça, tá? Que foi essa onda 3 para baixo no gráfico de 60 minutos, perfeito? Ó. Tá? Ele teve aqui um primeiro alvo em 3834, bateu, subiu, chegou aqui perto da região de 127, né? Ou seja, 127% do tamanho dessa onda que estava aqui por volta de 3733 e agora voltou a subir novamente, tá ok? Como no gráfico diário a gente tem tendência de alta, tudo que precisava acontecer é o seguinte, tá vendo o dólar?
ele está subindo, tá ok? Ele fez uma primeira perna que rompeu o topo anterior, tá? Aliás, chegou bem pertinho do topo anterior. Quando que vai ficar bonito para compra no gráfico de 60 minutos? Quando aí vem de novo aquela marcação que tinha aqui. Qualquer correção que fizer e romper esse pivô, a gente tem uma boa possibilidade de compra no dólar. Então marca esse ponto, tá? 3,922. Acima disso, o dólar fica muito bonito porque volta a ter alta no gráfico de 60 e já tem alta no gráfico diário, no gráfico semanal. Quer dizer, todos os ativos que são interessantes por longo prazo subindo. Você sabe, aqui ó, o Danilo está passando uma recomendação, né, de compra no boi, tá? Então essa recomendação vai para a tela de todo mundo lá que está participando, entrada 148, enfim, alvo, stop e tal. Durante todo o pregão a gente coloca essas operações lá para vocês, certo? Agora tem esses pop-upzinhos que são a coisa mais chata do mundo, né? Eu não tirei aqui, deixa eu só tirar, porque senão eu vou ficar mostrando aqui, vai aparecer a todo momento, tá? Vamos lá. André, GGBR4, por favor, GGBR4. Então, às vezes as pessoas me questionam por que eu saio das operações na sexta-feira e tudo mais. Aí, ó, mais uma para explicar, né? A gente comprou GGBR a 5,90, saímos dela na sexta-feira a 6,80. Ainda bem que saímos, né? Ela acabou voltando, tudo voltando aqui na região de suporte de médias móveis. Aqui, se andar de lado e der uma próxima oportunidade, a gente volta a pensar em compra novamente, tá ok? Para baixo não me interessa, tá? Ela já deixou um fundo mais alto que o anterior. O topo acho que não foi rompido também, né? Por alguns centavos, mas já foi rompido, quer dizer, ela já não tem padrão de baixo, tá ok? Então, eu acho que vale muito a pena... acho que vale muito a pena operar na GGBR se ela encontrar suporte nessa região, tá? Voltando lá à sala, pessoal, eu vi a Mariellen falando, André, por favor, como acompanho você na sua sala? Sou cliente XP. Independente, quer dizer, ótimo, né? Você vai poder fazer as operações e ver as ferramentas que eu vou indicar, mas independente de ser cliente ou não, as salas por enquanto estão liberadas, tá ok? Olha só, vem aqui dar uma olhada aqui o que eu tô falando. Entrou aqui, você vai ter aqui sala, tá? Eu fico nessa sala principal, tá? Então, às 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã, eu vou estar aqui. Você tem aí, para quem faz day trade, tem outras salas, essas primeiras 4 tem aula, as 5 e as 6 é só controle de operação e eu fico aqui nessa sala principal. Então, na hora que vocês entrarem, vocês já vão ver que tem uma tela onde eu estou lá vendo sempre um gráfico, falando de renda fixa, mas principalmente vendo o gráfico, que muita gente pede, tá? Mostrando exatamente aí as possibilidades que a gente tem aí de operação naquele momento, enfim, tá ok? Então, fica o convite para todo mundo, tá? Se vocês querem uma companhia aí durante o pregão, conte com a gente lá, tá? Estamos lá, pelo menos aí, eu até as 4 da tarde, mas os meninos lá até o final do pregão falando sobre mercado, perfeito? Bom, deixa eu ver se tem mais uma aqui para falar. André, a sala 6 da XP atualizada de que forma? Ela é uma planilha de Excel que fica lá com todas as operações em aberta. Quando abre alguma operação eu vou lá e mudo. A gente tem um link DDE que cota em tempo real, então ela fica lá sendo atualizada automaticamente. É a maravilha da computação, né? A gente só coloca os dados e a planilha vai se alimentando durante todo o pregão, tá? Deixa eu ver aqui. André, quantos dias leva para o mercado digerir a notícia ruim vindo da China? Pô, isso depende da notícia, né? Você tem notícias que são muito ruins e que afetam, por exemplo, a economia. Você tem notícias que são muito ruins, mas afetam principalmente a bolsa de lá, que é uma bolsa não tão madura quanto a nossa bolsa, né? Uma bolsa que visitada principalmente por pessoa física. Então, isso depende da notícia, tá? E depende das notícias que vem em seguida, principalmente, né? Porque às vezes você tem uma notícia ruim lá na China que é completamente apagada porque saiu alguma coisa boa, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que isso depende bastante da notícia. E aí, já tá pronto? Tudo certo. Tudo certo? Então deixa eu passar aqui e perguntar para o Celson. Celson, o mercado externo hoje está mais tranquilo, né? Está tudo meio perto do zero, apesar de ter saído inflação na China, que veio um pouco abaixo do esperado, né?
mas aqui no cenário interno a coisa está ardendo, né? Principalmente no lado da política, é isso mesmo? Sim, bom dia André, bom dia pessoal. Saíram, né, você teve na China, né, principalmente a inflação ao consumidor, chamado CPI, veio abaixo das expectativas, então fala-se de uma desaceleração por lá, essa desaceleração permanece, preocupa. A inflação ao produtor veio em linha, então não afeta tanto, mas esse CPI afeta. Mas aí hoje de manhã saíram por aqui as vendas no varejo e vieram bem piores do que se imaginava, né? A queda foi mais acentuada. E também saíram os dados e vendas no varejo nos Estados Unidos, pior também do que se imaginava, e aí o dólar acabou apresentando recuou um pouco, e aí pode até melhorar um pouquinho as bolsas, né? Na Europa as bolsas operavam em queda, os futuros nos Estados Unidos próximos à estabilidade. Mas o político aqui é óbvio que segue dominando, por isso que a gente acredita que por fundamento a bolsa não tem por que subir, e também, né, até pelo político, e pode cair um pouquinho mais, ficar num range ali de 44 com 48, porque votação sobre impeachment, tudo isso não vai sair. E aprovar qualquer medida, veto, no Congresso também deve ficar parado. Então a gente só deve ver medidas sendo aprovadas provavelmente pós-carnaval, o que vai manter a nossa economia aí por um bom tempo parada, o que é altamente negativo também para a Bolsa, André. Puxa vida. Bom, vamos lá, vamos tentar extrair algum limão alguma limonada desse limão aí. Hoje eu estou lá na sala da Arena do Investidor, convido todo mundo, depois que aí o Celso e o Gustavo terminarem a apresentação, aí para lá também para curtir o mercado com a gente. Um abraço, pessoal, até amanhã. Celso, contigo. Obrigado, André, novamente. Então aqui, como eu citei, né, logo no início, as vendas no varejo vieram piores do que se imaginava aqui no Brasil, demonstrando com isso que a gente não acredita em alta, né, corrobora o nosso call que a gente não acredita em alta da Selic nas próximas reuniões, acredita que esses 14,25 meio que vieram para ficar por um período mais prolongado, porque a economia já vem demonstrando já há algum tempo toda a desaceleração por lá. Por aqui segue, né, as notícias aí no fronte político. O governo ganhou um tempo, ganhou uma vitória em relação à oposição, né, conseguindo via STF adiar isso, e agora está na mão do Cunha. Mas o Cunha mesmo sabe que ele acabou ganhando poderes, né, porque se ele rejeitar o pedido de impeachment, a oposição e o próprio governo podem querer derrubá-lo. Se ele aprovar, a oposição daqui a um tempo pode também querer retirá-lo e o governo vai querer retirá-lo. Então ele tem um poder na mão e aí ele pode postergar qualquer decisão por um prazo maior para poder se manter no poder por um período um pouco maior do que desejado. Porque todo mundo já vem divulgando isso e a gente também acredita que não tem como ele ficar, se continuar no poder. O ponto é que ele pode se perpetuar e isso é política. Infelizmente, isso acaba prejudicando aí, né, a economia brasileira. E aí, para falar sobre todos esses dados, mais no detalhe, o macro interno e também os dados que saíram lá fora com China e Estados Unidos, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve diversos indicadores agora pela manhã lá fora e também esse das vendas do varejo aqui domesticamente, que foi bem ruim, mas já vou comentar depois. Começar pela parte de fora. O que está derrubando principalmente as bolsas lá e que influenciou as bolsas asiáticas foram os dados de inflação da China. Como o Celso comentou, a inflação de preços ao consumidor avançou e a de preços ao produtor recuou. A de preços ao consumidor avançou 1,6 na comparação anual em setembro, a mais estava abaixo do 1,8 esperado. Então, o mercado achava que ia recuperar um pouco melhor do que recuperou depois dos últimos dados decepcionantes. Então, mesmo com esse avanço, o mercado ainda reagiu bem negativamente aos dados da China. A gente teve diversos analistas falando que isso só comprova que eles não vão conseguir crescer os 7% que o governo projeta para 2015. Então, crescendo 1,6% a inflação ao consumidor contra 1,8% esperado pelo mercado. E na inflação ao produtor, teve uma queda de 5,9%. Esse sim em linha com o que o mercado esperava. A inflação de preço ao produtor tem caído bastante nesse ano de 2015. Mas, de qualquer forma, os indicadores da China estão derrubando e influenciando bem negativamente as bolsas lá fora. Na Europa, que está sendo influenciada, a gente teve a produção industrial da zona do euro, que caiu 0,5% na comparação entre agosto e julho, mas também foi em linha com o que o mercado esperava. E o mercado começou a falar que a recuperação da Europa está sendo um pouco mais afetada pelo resto do mundo, que eles esperavam que essa recuperação fosse um pouco melhor, mais rápida, mas que ela vai ser mais lenta, principalmente pelo que tem acontecido no mundo. Então eles culparam bem mais o resultado da China como o que está afetando as bolsas do que a produção industrial da zona do euro. Na comparação anual, ela cresceu 0,9%,
e bem abaixo do que o mercado esperava, porque eles projetavam 1,7% de alta na comparação anual. A gente teve nos Estados Unidos também 2 indicadores importantes. As vendas no varejo lá, elas subiram 0,1% e o mercado aguardava alta de 0,2%. Esse não decepcionou tanto, mas o que decepcionou foi o PPI também, lembrando, inflação de preços ao produtor. Ela caiu 0,5% contra a queda de 0,2% esperada. A gente está vendo então que todas as regiões do mundo, das principais regiões, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, quanto a China, Japão, todos combatendo a deflação, todos tendo bastante problema para enfrentar a deflação e os dados não estão colaborando, estão vindo cada vez piores. Quando a gente achava que tinha dado um respiro, voltaram a cair de novo. Então, mais pressão ainda sobre os principais bancos centrais do mundo, inclusive o Fed. Mas voltando agora para a parte doméstica, o que está pegando aqui no Brasil? A gente teve hoje pela manhã as vendas no varejo, o IBGE divulgou as vendas no varejo de agosto e elas caíram 0,9% na comparação mensal e o mercado aguardava 0,6%. Uma das principais explicações para que ela caiu bem mais do que o mercado esperava foi a revisão dos dados anteriores. No mês de julho, as vendas do varejo tinham caído 1% e o IBGE revisou para 1,6% de queda. Então, 1,6% de queda em julho e já 0,9% em agosto. Isso evidencia ainda mais que a recuperação da economia está sendo cada vez mais difícil. A gente está vendo uma economia sofrendo ainda mais, bem mais forte. A gente vai ter BCBR ainda essa semana, que vai mostrar que a economia vai cair ainda mais forte do que o mercado esperava. Então a gente deve ver cada vez mais as projeções do Focus caindo, despencando, porque a gente só está tendo evidências disso. A produção industrial também deve continuar vindo ruim no dado de setembro, com tudo que já foi divulgado de fluxo de pedágios, vendas de produção de veículos. Então, bem ruim, os indicadores da economia continuam decepcionando. Na parte política, o Celso deu uma breve resumida já. A gente teve a Dilma e o Lula tentando defender um pouco as pedaladas. O Lula falando que as pedaladas foram para pagar os programas sociais, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. A Dilma reclamando de golpismo. Mas o governo está tentando, agora, depois das decisões ontem do STF, tentando pegar um pouco mais do pouco respiro que eles tiveram agora, pouco espaço, para tentar botar as medidas do ajuste fiscal em votação novamente, porque é impressionante que a gente já está chegando ao final do ano e as medidas são cada vez mais postergadas, não estão sendo votadas e o ajuste fiscal está ficando cada vez mais complicado, estão botando mais pressão sobre o país, mais pressão sobre a economia. Então o governo está tentando achar essa brecha para botar as medidas em votação. Vou devolver agora para o Celso, a gente se vê logo mais no XP Connection, a gente vai mostrar para vocês alguns indicadores de confiança bem interessantes, para vocês verem como que alguns indicadores que não são aqueles principais, que não são os que a gente fala aqui todo dia, mas que evidenciam bastante o que está acontecendo com a economia do nosso país, o que o mercado está sentindo, o que os consumidores estão sentindo, a indústria, todos estão sentindo. Então, até mais, a gente se vê logo mais. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui, China segue pressionando os mercados, e aí deve pressionar provavelmente a Vale e setor siderúrgico, que ontem sofreu bastante. A gente segue não recomendando exposição. Tanto a Vale, que segue short na nossa carteira semanal short, quanto o ZIN5 também como short, por conta principalmente desse PPI, que é a inflação, CPI, inflação ao consumidor, que veio menor do que as expectativas, ou seja, o menor consumo por lá vem tendo uma demanda menor e aí, consequentemente, uma menor inflação, por incrível que pareça. Por lá eles querem inflação, por aqui a gente não quer inflação, mas como o governo incentivou o consumo em 2008 e 2009, jogou uma marolinha, né, a parte internacional, isso acabou afetando negativamente o nosso país. EcoRodovias também tem ali um interesse, né, entre companhias, ela pode querer vender, ela pode tentar vender ali a CR Almeida, que é controlada pela EcoRodovias, uma construtora, então pode ser que o ativo até apresente uma melhora no curto prazo, mas a gente segue não recomendando exposição a EcoRodovias. Smiles fechou um acordo com a Air Canada, a gente já vinha destacando por que o ativo vem sofrendo, as ações vêm sofrendo bastante da Smiles, a simples troca, né? Um ponto, digamos que seja $1, $1,50. Só que esse um ponto representa R$1. R$1 para troca, né, em dólar, ele acabou, um ano para trás, quase 2 vezes, valorizou muito o dólar e, consequentemente, as Smiles, tanto as Smiles quanto a Múltiplos, elas vão ganhar menos na troca de pontos na hora que
aquele parceiro, né, que a gente consumiu posto de gasolina, que a gente comprou algum produto, na troca de pontos vai ser pago um valor menor, porque são menos pontos. E isso vem interferindo aí, deve interferir na sua receita e impactar negativamente o seu negócio. Por isso que as ações vêm sofrendo bastante, gente comentando bastante sobre isso. Sabesp teve o rating pela S&P rebaixado. Eles falam que é por conta dos investimentos, por conta da seca e também pela alavancagem operacional e o dólar ter subido, a apreciação do dólar no período. A gente segue não recomendando exposição a Sabesp por conta principalmente desse problema que teve dos reservatórios, o capex extremamente elevado, os investimentos extremamente elevados para poder trazer a água de outros reservatórios e a situação ainda não se acabou, permanece agravada. Suzano, papel celulose, teve a doação da Fanny Pfeffer para 2 filhas e para os 3 netos de suas ações. Ela é a maior acionista controladora da Suzano Holding. As ações ontem dispararam de Suzano. A grande pergunta no mercado é, será que essa doação, essa alta de ontem, 9%, é uma expectativa que a empresa pode ser vendida? Fica aqui a pergunta, a gente não sabe, obviamente, a resposta, mas ontem as ações dispararam 9%. Digamos que a senhora Fanny Pfeffer ela gostaria de manter as ações, manter o seu controle e tudo mais. E agora foi repassada para filhas e netos, eles podem pensar, não quero mais tocar essa empresa, prefiro o dinheiro no bolso. Pode ser, é uma situação a se pensar, talvez por isso as ações tenham disparado. Suzano é a nossa principal aposta por conta principalmente que a gente acredita numa alta do dólar. Então Suzano é a nossa principal aposta aí por conta de um dólar mais elevado, tem 20% da nossa carteira. Carteira Topix semanal. A Cyrela anunciou a antecipação também de debêntures parcial, que era prevista para pagar só em agosto do ano que vem. É a diferença, Enquanto a PDG ela fala que não pode pagar a amortização que venceu dia 10 de outubro, postergou para 10 de novembro, a Cyrela antecipa, mostrando uma situação muito mais confortável de caixa, diferente da PDG, que ontem apresentou uma queda de 14%. É isso mesmo, uma queda de 14%. A Oi falou também que a companhia informou que vai alterar as proporções de ADRs, ONs e PNs em função do programa de conversão de ações PNs, as preferenciais, em ordinárias. Ela vai fazer isso até março de 2016, sem grande impacto para as ações, para a empresa. Destaque de empresas, esses são os principais destaques. A gente agora vem mencionando aqui, como eu falei no início com o André, que a gente não vê motivos para a Bolsa agora andar, e pode ser até que sofra um pouco no curto prazo. O cenário político segue dando tom, só que a gente não vai ter nada acontecendo no curto prazo. Por quê? Como eu citei no início, agora dado com essa medida do STF ontem, o Cunha tem que tomar uma decisão. Ou ele rejeita os pedidos de impeachment, vai junto com o governo, ou o Planalto, ou ele aprova o pedido de impeachment e vai junto com a oposição. O receio do Cunha, que ele está com esse poder agora, é de que qualquer medida que ele tome, ele caia, Ele acaba perdendo a presidência da Câmara. Porque se ele tomar uma medida contra a oposição vai tentar votar e retirá-lo. Se ele tomar uma medida contra o governo vai tentar retirá-lo. Então, ele hoje está com poder e quanto mais ele postergar essa situação, mais tempo ele acaba permanecendo ali naquele cargo, porque ele tem esse poder nas mãos. Então, infelizmente, essa situação, como citou ontem Renan Calheiros, por que a gente vai votar o presidente do Senado algo por agora, Como é que a gente vai votar o veto das medidas, por exemplo, a aprovação de contas, tudo isso, como é que a gente vai votar isso agora, o ajuste fiscal? Se tem outras medidas para serem votadas anteriormente, justamente essa possibilidade do impeachment não. Então a economia, isso é péssimo para a economia, a gente fica parado dependendo do político, infelizmente. Por isso que a gente não vê motivos aí, a Bolsa, para a Bolsa subir, e sim a Bolsa até pode se depreciar um pouco aí no curto prazo. As expectativas de alguns analistas políticos é que sejam votados só a partir depois de fevereiro, depois do Carnaval, infelizmente. Vale destaque da nossa mesa de aluguel de BTC ontem, Estácio, Lojas Americanas, Rumo 3, Santander, Vale 3, Localiza, Multiplan e Anima. Vou ficando por aqui, mas lembrando que a partir das 11h30 a gente tem o nosso XP Connection para falar um pouco mais de macro e também entrar, obviamente, no micro. A gente vai falar mais dos indicadores aí de confiança do consumidor. Eu fico por aqui, uma grande quarta-feira a todos e até às 11h30. Um grande abraço e até lá.